Fala galera, Baby Girl está chegando no cinema de todo o Brasil no dia 9 de janeiro, mas eu já pude assistir ao filme na cabine de imprensa e vamos então à crítica completamente sem spoilers, tá galera? Esse filme aqui que tem o trio protagonista ali formado pela Nicole Kidman, pelo Harris Dickinson e também pelo Antônio Bandeiras, que simplesmente assim, esse filme, tá, dirigido pela Halina Rai, ele trata muito de um tema que é presente na vida de muitos. Eu não vou falar assim, presente no cotidiano, porque o cotidiano ele generaliza demais, tá? Então eu vou colocar que ele está presente na vida de muitos. E o trailer ele já é direto sobre o que o filme vai focar, né? O filme ele tem, inclusive na sua venda, né? Ali que ele é um thriller erótico protagonizado pela Nicole Kidman, querendo ou não uma atração ali de uma mulher mais velha, mais experiente com um homem ali mais jovem. E essa venda toda é obviamente que está colocada já nos primeiros 5 minutos do filme ali, exatamente como a venda do filme já propõe, tá? Só que esse filme ele quer falar de outras coisas que estão presentes na vida de muitos, ou seja, ele não é simplesmente um thriller erótico por ser um thriller erótico de atração e tudo mais, ele quer realmente conversar sobre algo além. E dentro desse algo além, ele até tenta conversar algo ali em uma menor escala que eu vou abordar daqui a pouco, tá? Em relação a esse thriller erótico, é óbvio que a Nicole Kidman e o Harris Dickinson, através da Romy e do Samuel, eles exalam aquilo que tu espera de um filme assim, ainda mais com uma venda, uma proposta toda colocada assim. Tem realmente toda uma questão de sensualidade, de erotismo e tudo mais. Eu acho que o filme ele consegue explorar muito bem esse contexto todo que ele se propõe, tá? Só que como o filme ele quer conversar sobre algo além, e esse algo além é simplesmente assim, o que está escondido além do desejo sexual? O que está escondido dentro de cada um que tem ali ideias e desejos e sentimentos, vontades, tudo mais, que ultrapassam a questão, inclusive, sentimental, do que é realmente o amor e do que é realmente uma necessidade mais física, por assim dizer, e dentro dessa necessidade física, daí tu começa a colocar, né, outros itens ali que vêm junto a essa necessidade física que tem. E o filme ele também conversa muito bem sobre esses pontos, tá? Obviamente, traçando até um paralelo em relação a essa diferença de idade que tem entre os dois personagens ali. Porque eles têm algo muito forte em comum, que é o quê? Que é essa tal necessidade que transborda em um desejo, que transborda ali numa atração, que chega num ponto que é, obviamente, assim, extremamente perigoso, tá? Que daí é o que eu acho que o filme, assim, ele não consegue explorar da forma como ele deseja, que é a questão do controle. Que tipo de controle que existe, quem que está usando quem para conseguir ali suprir as suas necessidades daquilo tudo que precisa ter, digamos, preenchido, tá? Nesse ponto, o filme, por mais que ele pegue e coloque em paralelo, tá, a Romy e o Samuel, ele não consegue assim realmente explorar esse aspecto todo do controle que ele brinca, ele flerta várias e várias vezes durante o filme, várias e várias vezes durante o filme, tá? Então, de vez em quando, isso vem à tona até em diálogo, a questão do controle. Não, eu que tenho controle, não, tu que tem o controle, não, o que tu pode perder em relação ao controle? Pô, tu pode perder também, assim, a tua possibilidade, né, de o que tu tem ali à sua volta, seja a família, seja a parte ali da tua profissão, dos teus negócios, entendeu? O que seria o teu futuro, porque tudo está relativo ao controle. Então o filme, quando chega nesse ponto, ele realmente não consegue, assim, ó, ir mais a fundo nessa discussão que ele mesmo propõe. Ele mesmo coloca esses itens ali na mesa e ele mesmo acaba não indo tão a fundo assim. E talvez esse seja um ponto que é determinante pro, digamos, ato final do filme, tá? Quando chega na parte final do filme, eu acho que o filme ele se perde um pouco, porque ele não sabe muito bem como é que ele vai resolver o problema que ele mesmo acabou abrindo. Quando ele começa a ter, tá, uma clareza que a Romy, ela obviamente tem uma questão ali colocada entre o que é o amor, o que representa o personagem do Jacob, que é o personagem interpretado pelo Antônio Bandeiras, e o que é o personagem ali do Samuel, que é o personagem do Harris Dickinson, que representa essa questão toda do desejo e controle e tudo mais. Ali parece que o filme ele não sabe como é que ele vai resolver a vida da pessoa que está simplesmente tendo
esses dois lados acontecendo ao mesmo tempo ali em sua vida. Ele não sabe. Então, o filme pra mim ele acaba se perdendo muito nessa parte final, porque ele não consegue realmente escolher um lado. Ele simplesmente quase que se entrega. E daí ele usa até um momento de uma cena lá, que é praticamente a cena final do filme, tá? Que é um momento onde a gente vê novamente a Romy, que é uma grande empresária. O filme tem um assunto paralelo, tá? Que eu tinha colocado no início da crítica ali. Muito sobre o papel, né, da mulher conseguir ter um grande cargo representativo dentro daquelas grandes corporações que a gente vê, norte-americanas e tudo mais, mas isso vai para qualquer lugar do mundo, na verdade. A gente vê representado ali em Nova York, em Manhattan e tudo mais, essa posição toda superior que tem ali do seu cargo colocado, totalmente, né, merecido e que, ao mesmo tempo, muito difícil de ser conquistado. E o filme fala muito sobre isso, né? O quanto que é difícil para a mulher conquistar aquele espaço através de uma outra personagem, tá? Que é a personagem da Esme. E no final do filme tu vê isso também ser questionado por esses ambos lados que a vida da Romy, querendo ou não, vive, tá? O que seria também daí esse lado profissional e esse lado do que ela esconde. E essa cena, ela tenta dar essa força novamente para a personagem da Romy, que tudo que ela passou, realmente é toda essa jornada que ela passou, chega num sentido tão forte no seu pessoal e no seu profissional. Só que, como o filme ele não consegue ir a fundo em algumas discussões, como coloquei antes aqui na crítica, isso tudo meio que fica perdido, ele fica muito assim forçado, porque até essa tal cena, ela tem como opositor ali para Romy um personagem que aparece em apenas dois momentos no filme. Esse momento e um momento anterior que praticamente assim o apresenta. Então, tu dar já uma importância violenta para esse personagem ali nesse momento final, ele acaba até perdendo muito da importância, assim, porque tu não tem isso construído no decorrer do filme. Tu vê algumas sugestões que podem ou não podem acontecer, mas tu não vê isso realmente construído para te dar essa grande importância nesse momento ali do ápice, querendo ou não, assim, para a personagem, que é um momento grande de transformação e é talvez até uma reafirmação de quem ela realmente é, a partir do momento que ela aceita algo que também surge ali em diálogos durante o filme, que é a sua vulnerabilidade. Então, o filme ele tem esse assunto principal, que é totalmente correspondente com a venda dele de ser realmente esse thriller erótico e tudo mais. Isso ele é realmente correspondido no decorrer do filme. Só que se outro momento que ele quer conversar sobre essas outras coisas, ele não consegue ir realmente a fundo para pegar esses argumentos e realmente colocar para um debate do que realmente é ou não é certo. Mas já falando sobre o que é certo, ali tem aspectos que muitas pessoas na sua vida adulta, elas vão conseguir assim, ó, trazer por lembranças ou vivências, né, de acordo com cada um, por isso que eu não quis generalizar de maneira alguma, vão poder trazer assim ó, por coisas que já passaram na sua cabeça ou mesmo na sua vida, ou mesmo pessoas que tenham estado do outro lado, que representa muito também o personagem do Antônio Bandeiras, do Jacob. E, cara, falando do Antônio Bandeiras, da Nicole Kidman, eles têm, assim, ó, talvez duas cenas que mostram o que é o potencial de interpretação, trabalhando muito com o que é o íntimo e o quanto que esse íntimo da dor é um crescente, porque cada personagem ali tem a sua dor, né? E a sua dor, ela é ou não provocada um pelo outro também. Então, são duas cenas onde esses dois dão um show, simplesmente um show. E tem um aspecto também que é muito importante. Prestem bastante atenção na primeira cena do filme, ou na primeira sequência que tem no filme, antes da apresentação ali, né, do título do filme, e da última sequência do filme, que envolve muito Antônio Bandeiras e Nicole Kidman, e o quanto que essas duas cenas elas conversam uma com a outra. E eu gosto muito que daí sim o filme consegue dialogar com ele mesmo nesse assunto do que ele está propondo, mas nessa relação tão íntima do casal, o quanto que essas duas cenas elas têm uma força violenta para representar essa questão toda da intimidade desse casal. Então, galera, ele é um filme assim que também traz algumas coisas de consequências dos pais para os filhos que é interessante da maneira como o filme coloca. Ele é um filme que é muito mais do que esse thriller erótico todo colocado na sua venda.
É óbvio que quem for assistir o filme esperando isso, como a venda do filme propõe, também vai receber. Só que o filme, cara, ele quer conversar muito mais. E talvez ele não seja um filme colocado assim para qualquer idade, tá? Talvez, obviamente, quem já tenha uma experiência a mais na vida de relacionamentos e tudo mais, vai conseguir até mergulhar mais profundo no que o filme quer realmente conversar. Então, galera, coloca mais comentário, expectativa, ou se já assistiram, o que acharam de Baby Girl, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!